Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com um convidado também muito especial. Presença aqui no Record News do professor Sérgio Colli. Tem uma vasta biografia, realmente uma rica biografia. Estamos com uma pauta bem vasta aqui para conversar hoje à noite com o professor Sérgio Colli. Engenheiro formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de engenharia mecânica durante 48 anos aqui em Florianópolis, na Trindade. Foi aposentado em janeiro de 21. Sofreu processos administrativos e foi inocentado em todos eles. Em projetos executados sob a sua liderança, a universidade conseguiu obter aí 25 milhões de reais durante vários anos. Ele é titular da Academia Nacional de Engenharia, sucedendo o professor Caspar Eric Stemmer, um grande reitor da Universidade Federal e o construtor, digamos assim, do Centro Tecnológico com uma seleção de grandes engenheiros, grandes professores na área da tecnologia. Recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2008. Foi coordenador do convênio da Universidade de Stuttgart, que deu uma grande contribuição para o ensino da engenharia aqui em Santa Catarina. Stuttgart, na Alemanha, como todos sabem, né? Fundou o Laboratório de Tubos de Calor de Lepten e foi coordenador do projeto de cooperação internacional celebrado com o Instituto de Geofísica e Meteorologia de Colônia, também na Alemanha, quando transferiu tecnologia para Santa Catarina e prestou serviços relevantes para as atividades do IMetro. É considerado um dos engenheiros, dos técnicos, dos professores mais qualificados do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer contar com a sua presença aqui no nosso Conexão ND. Boa noite, agradeço a oportunidade da Record News de externar minhas opiniões aqui na presença do nosso jornalista notável em Santa Catarina, Moacir Pereira. Muito obrigado. Vamos começar do início. O senhor se apresentou como professor voluntário para continuar trabalhando de graça na Universidade Federal de Santa Catarina. O processo foi vetado. Por quê? Bom, primeiramente eu devo informar que hoje o departamento procura professores voluntários, contratados, obviamente. Portanto, temos uma falta de professores. Eu decidi voltar ao departamento, em primeiro lugar, porque eu deveria continuar meus projetos, orientar 2 teses de doutorado que eu estava orientando e 2 teses de mestrado. E trazer um grande projeto de impacto no departamento na área de energia renovável, com apoio do Instituto Nacional de Meteorologia e através de um convênio também com o Instituto de Energia Solar de Bombaim, na Índia, e a Universidade de Stuttgart, ou seja, mais uma vez reeditando, desta vez, um convênio mais amplo. Meu nome foi vetado, eu diria cancelado, o termo que se usa hoje é cancelamento, né? Um termo até temerário, conforme a declaração do próprio Procurador-Geral da UFSC, não é? Um cancelamento significa você vetar o nome de uma pessoa por razões puramente ideológicas. É notório que eu sempre fui um conservador dentro da UFSC. Um conservador no sentido de que eu primo pela qualidade do ensino e da pesquisa, me coloquei contra as cotas, obviamente, porque acho que as cotas, de uma certa maneira, resultaram de uma política eleitoreira de governos que queriam, no fundo, gerar mais cabos eleitorais para seus candidatos a presidente, e foi o que ocorreu, né? E reduzir a qualidade do ensino também, não? Reduzida. Tanto que hoje tem disciplinas no próprio curso básico que aprova 20% apenas por causa da deficiência desses alunos que vêm do ensino público. Professor, pelas informações que eu levantei aqui, o senhor, o seu processo, né, de continuar como voluntário, sem receber nada, nenhum salário da universidade, foi aprovado no seu departamento por 32 votos e 20 contra, é isso mesmo? Perfeito. E depois, no colegiado do pós-graduação, que é a instância superior, por 20 votos a 18. E por que 72 votaram contra o senhor no Centro Tecnológico, no colegiado do Centro? Olha, eu diria que naquela sessão que definiu, que foi agendada com a finalidade de analisar o meu plano de trabalho, apreciá-lo e votá-lo, houve um desvio de conduta da coordenação, ou seja, do diretor do CTC, em conceder ao estudante um espaço maior para detratar o meu nome, para trazer ilações com a minha pessoa, me acusando de racismo e de misoginia. Isso. E esses alunos em coro, a minoria certamente de alunos que se dizem representativos dos alunos da universidade, lá foram e fizeram um depoimento contra a minha pessoa, totalmente falso, eu posso provar, porque não há materialidade nas acusações,
e de maneira que essa reunião foi conduzida ideologicamente, resultando nesse coro praticamente esquerdista que cancelou meu nome. E a Procuradoria da Universidade manifestou-se contra o... Sim, os termos da Procuradoria são claros, diz a uma das procuradoras aqui, diz claramente de que, fora os itens de mérito, fora do conteúdo do plano de trabalho, aqui está o parecer, nenhum outro tipo de peso pode ser levado em consideração na apreciação da vida do professor, do seu plano de trabalho. Ou seja, que não somente o mérito acadêmico. Foi um voto organizado, então? Organizado, um grupo organizado para me cancelar. Bom, o senhor é conhecido na universidade como que tem posições realmente liberais, conservadoras, é marcante Sempre. A sua atuação na universidade. Sempre. E, então, essa votação, na sua leitura, é consequência das posições ideológicas do senhor? É, claro, é uma represália. Não houve nenhum tipo de restrição do ponto de vista de habilitação, de capacidade técnica? Olha, a acusação de misoginia foi fácil de desmanchar, porque o relatório em meu favor foi feito por uma notável professora Márcia Henriques Mantelli. Uhum. E o parecer aqui é também de uma mulher, portanto não posso de ser acusado de misoginia, porque ela não levou em consideração qualquer materialidade a respeito da acusação. Uhum. E de racismo eu tenho lá 2 cartas espetaculares, eu diria, significativas. Uma de um doutor que eu ajudei a formar, que é afrodescendente, doutorou-se na USP numa área de projeto minha, que foi financiada pelo ONS, Operador Nacional do Sistema, e pela ANEEL, e a tese dele foi defendida com louvor. E o outro, um mestre, também afrodescendente. Os 2 têm cartas que são clarividentes, negando o racismo. O senhor cogitou ou cogita de entrar com um recurso em relação à decisão? Sim, eu já instruí minha advogada para tomar várias medidas judiciais, tanto em nível dos tribunais locais quanto do Ministério Público Federal. Professor, o que se constata na Universidade Federal e muitas outras instituições públicas é o seguinte, aqui na Federal principalmente, né, a área de ciências humanas sempre foi muito dominada por segmentos ideológicos de esquerda, mas o tecnológico sempre ficou muito blindado, né? Inclusive é conhecida aquela história de uma greve que houve de estudantes que foram lá, tiraram a bandeira do Brasil e colocaram a bandeira vermelha. E aí os professores e estudantes do tecnológico foram lá e retiraram a bandeira vermelha. Sim, a reação foi nossa. Você estava naquele movimento também? A reação foi nossa. A reação foi do CTC, foi da área de Ciências Exatas da Terra, na verdade. Nós não somente fizemos aquilo, mas expulsamos também o Cesare Battisti, aquele grande assassino conhecido na Itália, que foi trazido para o Brasil como um herói revolucionário, perdoado e até elevado como uma grande figura. E defendido no Supremo pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Isso, agora Tarso Genro, Lula, Dilma, enfim. Exato. Mas então, essa sua atuação lá, que é visivelmente muito forte do ponto de vista conservador, isso lhe trouxe muitos prejuízos ao longo da sua carreira? Não, nenhuma. Na verdade, eu escrevi 14 mil laudas na internet tratando de política universitária. 14 mil? 14 mil laudas. Em 12, 13 anos de internet, né? A internet tornou-se um meio muito, muito dinâmico, muito facilitador. Que hora o senhor escrevia isso? Porque o senhor estava dedicado lá no ensino, Eu gastava cada dia entre 5 e 10 minutos para fazer os textos. Minha secretária extremamente eficiente. Quantos anos de trabalho? Os 12 anos, mais ou menos. Professor, durante a pandemia, o senhor continuou trabalhando na universidade, não? Sim, trabalhei todos os dias, com algumas exceções, obviamente, porque eu tinha que cuidar de coisas também domésticas, de saúde da minha esposa. Sim. E nós trabalhamos, assim, quando faltávamos era uma exceção na semana, um dia por semana. Tinha aluno? A minha equipe, cinco dos que permaneceram na UFSC, que ainda não tinham se diplomado, que eram pesquisadores contratados, permaneceram comigo, além de 2 secretárias. E por que, na sua avaliação, que o tecnológico foi muito legal, muito leal, muito dedicado ao ensino, né, à engenharia, por que o Centro Tecnológico também entrou nessa onda de paralisar tudo? Bom, é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, houve uma campanha nacional, né, e com justa razão, do perigo que representava a expansão dessa pandemia. E eu acho que as atitudes foram acertadas no sentido de não se gerar aglomeração excessiva, sem a devida proteção. Portanto, eu acho que foi esse cuidado que fez com que muitos professores não permaneceram no campus. Professor, o senhor viveu 2 momentos distintos na Universidade Federal, aqui no campus da Trindade, né? Sobretudo na engenharia, que é um exemplo no Brasil. Aliás, eu digo que a engenharia que
é responsável pelo desenvolvimento tecnológico de inúmeras grandes indústrias de Santa Catarina. Pelos convênios foram feitos, pelas pesquisas, enfim, o senhor conhece melhor do que eu. Mas então, vamos dizer assim, qual é a avaliação que o senhor faz daquele período, da década de 70, né, com Carlos Temer, com aqueles professores maravilhosos lá na engenharia, e o momento que o senhor vive hoje? Olha, foi um período de florescimento, não só da engenharia mecânica. Floresceram engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia civil. Produção. Sim, produção. Todos cresceram naquela época. Era uma época diferente, uma época onde o reitor era vocacionado, o reitor tinha a vocação de cuidar da universidade e perseguir o objetivo de que ela se tornasse uma grande universidade no mundo. O que ocorre é que essas prioridades foram esquecidas em favor da politicagem interna, da política partidária. Não é politicagem partidária. A autonomia universitária foi um grande erro, porque autonomia significou completa independência da universidade e divórcio dela em relação às grandes prioridades nacionais. O senhor que vive lá dentro da universidade já podia ter voltado às atividades normais? Não porque elas foram proibidas, né? Proibidas Nós damos aula pelo próprio reitor, né? Por medida sanitária. Não, mas nós damos aula à distância, né? Com os recursos eletrônicos. Mas pelo que o senhor conhece lá do campus, lá era possível já ter retornado, como outras instituições voltaram? Não posso avaliar isso, não? É difícil de avaliar. Até porque os alunos deveriam ser vacinados, as vacinas deviam ter alta confiabilidade, você sabe, era uma questão muito complexa. Professor, o que o senhor destacaria nesses 47 anos de atividade lá na universidade? Porque os nossos telespectadores possam ter uma ideia. Eu permaneci na UFSC depois dos 65 anos, mais 10, porque me aposentei com 75, por ter gostado do que fiz. Gostar dos bons alunos. O bom aluno, para mim, aquele aluno que me desafia, aquele aluno que se mostra mais inteligente do que o professor, esse é que me atrai. E coloquei bons alunos em grandes universidades. Eu tenho um ex-aluno meu no MIT, tenho um aluno na Universidade de Tulsa, Estados Unidos, estudando petróleo, tem 2 alunos, um na Bélgica e outro na Holanda, e alguns alemães que vieram aqui fazer estágio comigo, e tem um doutor formado sob minha orientação na Alemanha que trabalhou no projeto do Airbus, do ar-condicionado do Airbus, que é alemão, está na Alemanha. Eu lembro que na época do professor Temer, a partir daquele momento, da década de 70, né, principalmente, né, foram intensificados os convênios de pesquisa com indústrias, grandes indústrias de Santa Catarina, inclusive com o campo de estágio para os alunos, que depois saíram daí da universidade e já têm atividade profissional nessas indústrias. O senhor se envolveu nesse projeto também? Eu trabalhei para a Pirelli, para a empresa Pirelli, cabos de telecomunicação e cabos de energia durante 16 anos. E nessa época nós tínhamos todo o apoio institucional, todo o apoio operacional da instituição, de modo que não havia burocracia. Hoje tudo é judicializado. Hoje você encontra uma burocracia titânica de quem nunca fez pesquisa, diga-se de passagem, e o que é curioso é que aqueles que nunca foram reconhecidos como pesquisadores é que dirigem a universidade, é que formam os conselhos universitários sem o devido currículo. Isso é impensável numa grande universidade do mundo. A propósito, desde 2013, nossa universidade caiu praticamente 200 pontos no ranking, nos rankings internacionais que avaliam estatisticamente as grandes universidades. Para você ter uma ideia, o Brasil tem uma universidade entre as 350 melhores do mundo. Taiwan tem 5. A Coreia do Sul tem mais ou menos 4 ou 5. A Austrália mais ou menos o mesmo número. Para mostrar que países pequenos superam o Brasil com esse tamanho em número de universidades nas 350. A UFSC deve estar lá pelo número 800 hoje. Em que ranking é isso que o senhor está se referindo? O ranking de Xangai é um deles e do Times. Existem 4 ou 5 rankings que eu posso passar para você, depois por escrito, por internet. Gostaria muito. Mas então, uma queda brusca, então, da imagem? Sim, uma queda reconhecida. A qualidade, isso é a qualidade do ensino, é isso? Não é bem isso, é um conjunto de fatores, dentre eles publicações, a interação com universidades estrangeiras, internacionais, aliás, impacto dos alunos, títulos, prêmios e assim por diante. Falar em publicação, o senhor considera positiva a produção científica da Universidade Federal? Olha, eu posso estar... No geral, porque eu sei que na tecnologia ela é boa, né? Olha, se 40% dos professores da USP publicarem trabalhos de bom impacto, eu acho que é muito. 40% apenas? É. O senhor consegue entender por que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel, embora recursos bilionários, né, trilionários são destinados ao ensino superior? E por que o Brasil, no Brasil, as universidades não têm nenhuma medalha de ouro dos seus estudantes? Consegue explicar esses 2 fenômenos, não? Olha, o prêmio Nobel
Antigamente o prêmio Nobel era concedido normalmente a uma pessoa de um país sem interação com outros autores. Ultimamente você vê que os prêmios Nobel são divididos. Você vai encontrar divisão de prêmio de argentino com alemão, com americano e outros. Para que isso ocorra é necessário que o pesquisador tenha financiamento contínuo de sua pesquisa. Obviamente, a avaliação do seu desempenho. E, principalmente, uma interação sólida e estável com as melhores instituições do mundo em sua área. Por que o senhor queria continuar como voluntário na universidade? Qual é a razão, qual era a motivação maior? Já que não era dinheiro, não era salário? A primeira, está tudo no meu plano escrito lá. A primeira, eu tinha que implementar um projeto que me interessava, continuar lecionando 2 disciplinas, uma que seria uma disciplina nova, adicional, além da energia solar que eu sempre ensinei. Eu tinha que orientar meus 2 alunos de doutorado e terminar as orientações desses 2 e mais 2 de mestrado, de modo que a minha equipe continuasse lá atuante, sob a cobertura de um projeto bom, de grande impacto, que pudesse manter o laboratório ativo, até que oportunidades de concursos públicos ocorressem para esses qualificados da equipe. Que laboratórios eram esses? Laboratório... Do ponto de vista de público, assim, coisa simples, que pudesse especificar para o nosso público. O objetivo meu era desenvolver um projeto nacional que mostrasse que a energia solar não é somente vocacionada para aquecimento d'água e geração elétrica, mas para o mapeamento do potencial de vegetação, de crescimento de espécies de biomassa no Brasil. Mais ou menos o que Israel faz hoje, é isso? Israel, não, a China faz isso com toda a maestria. Sério? Tailândia também. Como é que se desenvolve isso, por favor? Bom, em poucas palavras, eles sabem qual é a correlação entre a energia solar e o fator de crescimento de planta, a correlação desse fator com o solo. Plantas, frutas, legumes, etc. também não? Biomassa em geral. Toda a biomassa. Ou seja, esse mapeamento de biomassa ia mostrar em que regiões a pequena e grande agricultura poderia otimizar a produção da biomassa tanto para alimentação quanto para madeira combustível. E como é que está isso no Brasil hoje? Bem, aí a Embrapa é um referencial notável. Show, a Embrapa né? fez Show. uma revolução, claro. Show. Só que esse trabalho que eu queria fazer não é feito pela Embrapa e nem com o apoio do Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda há pouco você citou um trabalho que eu fiz e falou em metro. Não é em metro, eu vou corrigir. Aquele trabalho que eu fiz foi pioneiro. Porque foi meteorologia? Meteorologia. Foi engano meu, desculpe. Foi o primeiro trabalho de mapeamento do potencial solar do Brasil realizado com algoritmos baseados em satélites geoestacionários e com o apoio do INPE. Nós formamos uma equipe e nós fomos precursores. Hoje o Brasil tem a 3ª geração desse Atlas, dessa base de dados que é usada para todos os planejadores de energia solar do Brasil. Professor, gostaria de saber qual a razão de você ter trazido esse livro aqui e também a sua produção científica em matéria de publicação de livros, seja na área de ciências humanas, na área política, já que o senhor tem assim, uma posição muito forte, né, dentro da universidade, seja na área técnica. E gostaríamos que o senhor falasse sobre esse assunto em seguida, após o nosso intervalo comercial, ok? Obrigado. Voltamos já já. Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje, entrevista especial com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, já aposentado, Sérgio Colli, e que tem vários projetos, várias ideias para continuar suas pesquisas e as suas atividades acadêmicas, mas o seu processo foi rejeitado inexplicavelmente pelos órgãos colegiados, pelo menos um órgão colegiado da universidade. Professor, então, essa entrevista estará disponível na íntegra no portal ND+, líder na comunicação digital aqui em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Professor, como falamos antes do intervalo comercial, o senhor chegou aqui com o livro do Raymond Aron, que é livro de cabeceira na área da ciência política, na área do direito do Estado. Então, eu gostaria de saber, ele é o seu guru? É obrigação de todo o cidadão letrado desse Brasil, seja ele da área de engenharia ou da área humanas, inclusive da engenharia, ele saber alguma coisa a respeito da filosofia, da história política, da história dos países, da história política do mundo. Sem dúvida. E eu descobri esse livro, indicado por um colega meu,
O Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron, que a esquerda da UFSC não gosta de ver falar. Esse livro lá é suprimido da biblioteca, porque esse livro aqui ele denuncia uma doença que existe no intelectual, mas ainda no nosso intelectual caviar, o esquerdista caviar, que gosta de bons vinhos estrangeiros pontuados, um caviar e um champanhe francesa para discutir o destino da humanidade. E o Raymond Aron era um esquerdista, era um cidadão que a linha original era esquerdista, e ele fez aqui uma análise das razões, até psicanalíticas, do porquê o intelectual, uma vez que ele abraça a esquerda, ele não abandona mais. Aqui está um depoimento que é notável. Esse livro foi publicado em 1954 e teve grande penetração na literatura europeia. Faz muito tempo que você leu esse livro? Uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então certo. E o seu guru é o Olavo de Carvalho também, não? Olha, eu considero o Olavo de Carvalho um ponto fora da curva no Brasil, no sentido de que o Olavo de Carvalho é original. Eu li o livro dele, o primeiro livro, O Imbecil Coletivo, me impressionou como eu podia ser enquadrado como imbecil naquela época. Eu já fui um grande imbecil jovem. Por quê? Porque eu andava com a bandeirinha da esquerda aí pedindo a revolução. Já foi comunista então, não? Não, comunista não. Eu não queria ser comunista pela simples razão de que eu era católico apostólico romano devoto, Sim. membro da Congregação Mariana do Catarinense. Meus colegas comunistas não me levavam a sério, e com toda a razão. Para você ser comunista, você tem que admitir que a mentira é equivalente à verdade. Ou seja, o mal, os atos considerados mal, universalmente maus, imorais, são considerados válidos para os fins que o partido se pretende, que é o domínio da economia e do povo e a implantação de uma ditadura. E depois eu virei um imbecil maduro, até meus 38, 40 anos. Eu fui à Alemanha e na Alemanha eu pude ver a realidade das duas Alemanhas. E a partir de lá passei a pensar o seguinte, ora, eu me sinto como aquela noiva que se apaixonou pelo Partido Comunista, né? Pelo socialismo, e daí ela casou, o cara me prostituiu, a noiva, e eu já estava ficando velho e continuava acreditando no maridão, que era falso, que era infiel a tudo. E daí eu resolvi acordar, lá pelos 40 anos, e resolvi escrever e reagir. Escrevi muitos artigos no Diário Catarinense, acho que formei alguma opinião em Santa Catarina, né? Tornei-me um pouquinho popular. O senhor visitou a Alemanha Oriental, imagino, até em função dos convênios que foram feitos? Não, da Alemanha Oriental obtinha as informações que eu estava em Aachen pelo reitor da própria universidade, que era meu amigo, e mostrava os entraves que existiam. Nunca atravessou o muro? Não. Seria uma experiência... Somente depois da queda do Muro de Berlim. Experiência dramática, experiência terrível, trágica até. Quando o muro caiu, eu estava lá na noite em Hamburgo, e no outro dia eu pude testemunhar quase uma invasão de 150 mil alemães, praticamente todos vestidos de jeans, azul claro, para gastar seus 100 marcos em Hamburgo. Eu nunca vi um fenômeno tão impressionante. Depois fui a Roma, em Roma havia chegado o Gorbachev, que recebido pelo Papa, pelo estadista João Paulo II, cuja cruz colocada aqui no aterro, que marcava um dos papas maiores da humanidade, foi suprimida pela esquerda. Lamentavelmente, porque foi a única visita de um Papa aqui em Santa Catarina. Exatamente. Lamentavelmente. Exatamente. É um estado sem memória. E voltei de lá, então, quer dizer, depois visitei a Alemanha Oriental através do... Mas esteve depois que era da queda do muro? Sim, mas somente uma visita rápida, vendo a diferença radical. De um lado ruína, do outro lado a prosperidade e a liberdade. Professor, pela sua posição ideológica, eu imagino que o senhor seja um bolsonarista, ou estou equivocado? Sim, talvez essa é a causa principal de eu hoje estar sendo cancelado. Porque eu fui um claro defensor de Bolsonaro como candidato e contra Haddad, porque eu nunca acreditei em Haddad. Haddad é um farsante, é um marxista que teve a coragem, a desfaçatez de tomar a comunhão numa cerimônia daqueles padres esquerdistas que fez um show para poder mostrar aos católicos que ele também podia ter uma hóstia na boca. Isso eu acho um absurdo. E ele nunca foi um intelectual de peso, ele sempre foi uma pessoa, eu diria, sob o ponto de vista da engenharia, da ciência, medíocre. Vamos voltar então para a sua especialidade. Assunto, acho que o público que nos acompanha aqui, queremos agradecer a sua audiência, privilégio, energia solar. O Brasil está atrasado na energia solar ou está avançando bem agora? O Brasil, ele iniciou suas atividades de pesquisa em energia solar através do César Calles, que era ministro ainda do governo militar. Sim. Naquele boom do petróleo, daquela crise que houve do petróleo, não o boom, mas uma crise. E
Todos os países do mundo praticamente tomaram iniciativa, Israel, Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha principalmente também, um dos líderes, mas o Brasil deixou de apoiar as pesquisas e depois de uns 15 anos mais ou menos, nós voltamos a dar atenção à energia solar, criamos ou trabalhamos para alguns laboratórios se constituírem, tive forte apoio da Alemanha na área de instrumentação, chegou-se até algumas tecnologias básicas de coletores solares, mas não passamos de tecnologias obsoletas. E o que aconteceu é que a China, através da Academia Chinesa de Ciências, ela planejou a energia solar para aquecimento e para geração de energia elétrica, colocou como prioridade nacional, e a China hoje detém praticamente as melhores tecnologias de aquecedores solares no mundo, além do que é o maior fabricante de painéis fotovoltaicos do mundo, para geração de energia elétrica direta. O que o Brasil precisa fazer para que as residências, as pessoas que estão nos acompanhando agora, tenham em suas residências também a energia solar, aproveitando esse clima maravilhoso que nós temos? Primeiramente, conhecer a energia solar. O trabalho que eu fiz, que foi pioneiro, mostrava que a energia solar média no sul do país, aqui em Santa Catarina, era somente 10% menor do que a média do Nordeste brasileiro. Não dava para acreditar. Impressionante. Né? Então, veja. Então, o Brasil era, digamos, beneficiado por uma incidência alta de energia solar. Razão pela qual coletores ruins ou descartáveis na Europa, ou mesmo na China, coletores de baixo rendimento, ainda são bons para a produção de água quente aqui no território nacional, em quase todas as regiões, à exceção da Serra, da região mais fria daqui, Minas Gerais, São Paulo, regiões onde ocorre temperatura abaixo de zero e incidências de baixa temperatura frequentes. E por que o governo não tem uma política para divulgar, para que a população possa se beneficiar dessa energia solar? Olha, interesse econômico de grandes indústrias ou falta de vontade política? A energia solar veio arrastada pela iniciativa privada. Hoje ela é da cultura nacional. Se você vê todos os coletores solares aí, coletores solares abundantes nos telhados, é porque a nossa iniciativa privada, com aguerrida e até um tanto inventiva, ou posso dizer agressiva, colocou a energia solar em pauta. E a fotovoltaica veio porque houve do mercado global uma oferta muito grande de coletores e uma competitividade muito grande no sentido de baixar o custo por watt-pico, por unidade de potência pico, que hoje chega a ser aceitável, competitivo. Tanto que o Brasil hoje é um dos países do mundo que mais cresce em termos de energia solar fotovoltaica. E tem grande campo aí de crescer ainda mais, não é isso? Olha, eu poderia te dar um mapa hoje do crescimento da energia solar, porque não é minha especialidade. A Universidade Federal tem especialistas que te dizem qual é o fator de crescimento da energia fotovoltaica no Brasil. Ele é impressionante. Como o senhor é da área de energia, a gente está observando agora aqui mesmo em Santa Catarina a energia eólica, né? Essas torres maravilhosas. Também é uma alternativa boa para Santa Catarina? Sim, a eólica. O Brasil podia ter feito alguma coisa em energia eólica em pequenas unidades, mas não deu continuidade nas pesquisas. Por quê? Porque as pesquisas aqui elas começam com todo aquele entusiasmo, financia-se 3, 4 anos, e depois vem aquela ideia de bacharel, eu diria, né, que diz, olha, já somos competentes na área de energia eólica ou solar, para-se o financiamento achando que já a indústria pode absorver. São aventuras, na verdade, muitas aventuras científicas. Eu estou entendendo a sua resposta que se as pesquisas prosseguissem, nós temos aqui a maior indústria de produção de geradores do mundo, que é a WEG, lá em Jaraguá do Sul, ok? E imagino, pela sua colocação, que seria possível as pessoas que moram aqui no Morro do Antão, por exemplo, né, na parte mais alta, que tem ventilação, poder ter lá um pequeno roteador ali para poder gerar energia, é isso mesmo? A competição mundial da energia eólica foi muito forte. Começou na Dinamarca, depois na Alemanha, Estados Unidos. Se nós tivéssemos perseguido a tecnologia eólica, talvez estivéssemos competindo com turbinas menores, rurais. Sim, sim. Seria um nicho que sobraria o Brasil. Hoje nem isso sobra. Tudo é praticamente importado. Todos os desenhos dos projetos são importados. A WEG é um grande fabricante, porque a WEG tem a capacidade, o perfil da WEG é a produzir com qualidade através de bons projetos. Professor, o ensino virtual veio para ficar por causa da pandemia ou não? Ou não é a alternativa melhor? Eu não posso te responder agora.
Na tecnologia. o ensino virtual, o ensino à distância, já era popular em grandes universidades americanas há muitos anos. Nós não tínhamos ferramenta para isso. Poderá haver a possibilidade de se transformar o ensino e criá-lo à distância, contanto que as universidades tenham infraestrutura e mais profissionais que possam, eu diria, adequar a metodologia clássica à metodologia moderna. Não basta de um minuto para o outro você querer fazer, porque alunos à distância, note bem, não são acompanhados, dificilmente são acompanhados. O senhor disse que ficou, não faltou nenhum dia durante a pandemia, continuou dando aula, continuou pesquisando, continuou lá mexendo com as máquinas no Centro Tecnológico, lá na engenharia da Universidade Federal. Por quê? Porque o senhor gosta do ensino, o senhor gosta do campus, ou porque, a presença ali com os alunos e os pesquisadores é fundamental para o crescimento? Primeiramente, nós tínhamos 2 projetos que tínhamos que terminar. E você não pode dar desculpa ao financiador, ao Covid. Então, nós tivemos que terminar os projetos. Não podia terminar em casa? Não. Não? Tem que ser presencial. Presencial, com seminários presenciais. E os relatórios eram feitos, os equipamentos que se possam operar e, eventualmente, os relatórios que se possam realizar têm que ser feitos à distância não, presenciais, com discussões rápidas, porque as demandas eram muito, muito grandes. Além do mais, essa interação olho a olho, a interação que funciona no mundo. A convivência, né? A convivência. Na academia é fundamental, né? Sim. Qual Os é o contratos futuro? que eu fiz no mundo com os meus colegas alemães e em tudo que eu participei, que até é modesto em relação ao que muitos colegas fizeram no Brasil, foram bem-sucedidos graças à confiança pessoal. Professor, o futuro das universidades públicas, começando pela sua experiência aqui na UFSC. Olha, a minha visão é muito pessimista em relação às universidades públicas. Eu sou um defensor da intervenção. Eu sou um defensor da tese de que o governo federal não pode deixar as universidades à revelia. As federais? As federais, nem as estaduais. Por quê? Porque elas fugiram ao controle. A autonomia, hoje, ela se transformou a palavra que eu uso para autonomia. Não, numa unidade divorciada da sociedade, divorciada do poder central. Isso é uma realidade hoje aqui em Santa Catarina. Uma realidade do Brasil. Você não pode fazer nada na universidade porque ela é autônoma. Para colocar um professor num processo administrativo federal é o maior trabalho, tem que passar pelas instâncias internas. As instâncias internas são todas politizadas à esquerda, dependendo de como o perfil do cidadão é analisado, ele nunca chegará lá na esfera federal para a devida punição ou análise. Isso aqui ou em todas as universidades que você conhece? Em geral no Brasil. Mais ainda, não se avalia os professores. Faz uma década que o ensino não é mais avaliado. Os professores nunca são avaliados por suas publicações. No Chile, por exemplo, a universidade chilena, que é do governo, a pública, a PUC nem se fala, é uma líder, uma das grandes. Até no mundo está listada como uma das grandes da lista das 150 melhores. Mas no Chile, se um professor em 4 anos não publicar 2 trabalhos de relevância, com grande citação, ele é demitido. Tá certo. Isso é no Chile. Tá certo. E todo o trabalho de ensino no Chile é avaliado periodicamente, a cada ano. Os alunos são ouvidos e o impacto dos alunos na pesquisa é avaliado. A quem as universidades públicas federais, por exemplo, já que nós estamos aqui na sua universidade, a quem elas prestam contas? A ninguém. A ninguém? Claro. Recebe o dinheiro, presta contas financeiramente, mas não diz para a sociedade para que ela serve. Digo de presença na comunidade, de extensão cultural, isso que o senhor falou da produção científica. A universidade no mundo, ela é concebida para educar os melhores. Ela é concebida para a produção de conhecimento de valor permanente, reconhecido pelos pares. A brasileira não dá satisfação a ninguém e acho que o governo federal, numa segunda, talvez numa reeleição do atual governo, ele deve sim enviar ao Congresso um projeto de reforma radical e tendo como modelo as universidades como as universidades europeias, a norte-americana, que é um grande referencial, a da Coreia do Sul, Taiwan, que são universidades que estão de topo, estão na linha, são notáveis no mundo. Agora, aqui não. Aqui nós temos universidades essencialmente ineficientes. Professor, temos 1 minuto para as suas últimas considerações aqui no nosso Conexão de Deus. Esteja à vontade. Bem, eu exorto os consumidores, os brasileiros, os telespectadores que pagam imposto, que sustenta nossos salários, a prestar mais atenção
nas graves questões, na grave situação pela qual passam as universidades brasileiras, seu isolamento e falta de controle. Acho que o governo federal tem a obrigação de levar ao Congresso um projeto de uma reforma que faça com que nossas universidades deixem de figurar acima das 800 piores do mundo. Essa é a minha mensagem. E exortar a nossa população a ter serenidade e calma neste momento pelo qual passa nosso Brasil de turbulência, de divisão interna, ocasionada por sinistras iniciativas que têm comprometido a paz social. Professor Sérgio Colli, mais uma vez agradecido pela sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Sucesso para o senhor, felicidade e saúde. Agradecendo aí a sua audiência, o prestígio da sua participação aqui na Record News. Próxima segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado mais uma vez a todos, boa noite, saúde e até lá.